Olá, seja bem-vindo. Mais uma vez estamos aqui nessa manhã, na presença de Deus, estudando esse livro maravilhoso, Herdeiros do Reino. E eu gostaria de desejar a você um bom dia. Está preparado? Já pegou seu livro, sua Bíblia? Acordou todo mundo aí em casa? Estamos juntos? Gostaria de cumprimentar, então, todo o pessoal aí da região metropolitana de Belém, região das Ilhas do Marajó, Amapá. Vamos então, mais uma vez, estudar o tema de número 15, apresentado pelo pastor Moisés Batista. Mas antes, eu gostaria de convidar você para cantarmos juntos a música tema de todas essas manhãs, Herdeiros do Reino. Olá, muito bom dia. Como foi acordar cedo hoje, nessas madrugadas com Deus, como herdeiros do reino, vivendo aqui as emoções de ler esse livro maravilhoso sobre o profeta Daniel. Daniel é um dos meus livros preferidos de estudo da Bíblia, Daniel e Apocalipse. E os dois andam juntos, quando um vira para a esquerda, o outro também vira, quando vira para a direita, o outro também vira, porque esses dois livros são os livros para esse tempo especial. E hoje eu estou com vocês aqui no capítulo interpretando o nosso tempo. Olha que privilégio maravilhoso. Só que antes eu queria convidá-lo para fazermos uma oração.
Senhor, nosso bondoso Deus, querido Pai Celestial, obrigado porque amanhecemos juntos nesse dia buscando as bênçãos celestiais, buscando aquilo que precisamos para manter a nossa condição de herdeiros do reino celeste, Senhor. Abençoe os momentos que vamos passar juntos aqui meditando em Tua Palavra. Que esses momentos sejam como alicerce para um lindo dia edificado sobre a Tua Palavra. Nós pedimos a orientação, a iluminação e também a instrução do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, agora é hora de pegarmos a Palavra de Deus e abrirmos juntos em Daniel capítulo 5. Vamos juntos? O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que nele bebesse o rei e os seus grandes e suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, seus grandes e suas mulheres e concubinas. Beberam vinho, deram louvor aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro na caiadura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei e os pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em voz alta que se introduzisse os encantadores, os caldeus, os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios de Babilônia: qualquer que ler essa escritura e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Essa é a história. Essa história aconteceu no ano 539 a.C. Jesus. Portanto, há 2539 anos. Esta foi a última noite de Babilônia, o grande império que dominava o mundo inteiro. Quem estava à frente nesse dia era o rei Belsazar. Belsazar era neto de Nabucodonosor e filho de Nabonide. Acontece que naqueles dias o neto era chamado também de filho, por isso que aqui aparece como filho de Nabucodonosor. O seu pai, o rei, estava em viagem a alguma parte do reino e ele estava como corregente reinando na cidade de Babilônia. E foi justamente aí que apareceu Ciro, rei da Pérsia, que junto com a Medo-Pérsia formava uma força militar muito forte naquela ocasião. Interessante que a presença de Ciro diante da Babilônia já estava profetizada. Isaías 45, verso 1, é uma profecia que mencionava até o nome de Ciro, de que ele iria abrir portas que ninguém fechariam e entraria em Babilônia e dominaria o mundo. Interessante que essa profecia do capítulo 45, verso 1, menciona o nome de Ciro antes que ele existisse. Ele é mencionado 153 anos antes de nascer. Vejam vocês como Deus sabe todas as coisas. Sabe o fim desde o princípio. Por isso que nós dizemos assim, não tenha medo do futuro, porque Deus já está lá no futuro. Ele sabe de todas as coisas. E quando Ciro chegou na cidade de Babilônia para entrar, havia uma grande impossibilidade. É que Babilônia era a maior cidade do mundo, a mais rica, a mais glamurosa, a mais bonita e a mais fortificada. De tal maneira que se o inimigo passasse a primeira muralha, tinha uma segunda muralha. E eles não tinham problema de provisão, havia alimentos para vários anos. Não tinham problema com escassez de água. O rio Eufrates passava embaixo das muralhas da cidade e abriam-se vários tanques, parecendo piscinas dentro da cidade de Babilônia. Era uma cidade fenomenal, maravilhosa, tinha o seu jardim suspenso, que foi uma das grandes maravilhas do mundo antigo. Então, era uma cidade encantadora. Agora, o que aconteceu quando Ciro chegou diante da cidade? Belsazar resolveu demonstrar que não tinha medo de Ciro e de seu grande exército. O que ele fez? Nós vamos agora fazer festa, vamos fazer um carnaval e nós vamos preparar aqui todo o nosso povo para beber, para dançar, para curtir, porque nós não temos medo do invasor, nós somos muito fortes, eles jamais vão entrar aqui. E então procuraram as taças de ouro, de prata, para que pudessem beber o vinho e suas bebidas fortes. E o que eles procuraram? Os objetos sagrados que vieram do templo em Jerusalém. Não foi porque não encontraram outros objetos que eles apelaram para aqueles objetos. Havia um propósito especial. Naquele tempo, quando havia uma guerra, eles acreditavam, os povos pagãos e antigos, que eram os deuses que brigavam entre si. Então o deus mais forte ganhava
era escravizado aquele povo e era levado embora, e era levado os seus deuses também. Por exemplo, quando os filisteus conseguiram entrar em Israel, eles entraram no santuário, e eles gostariam de levar os deuses de Israel, mas não havia Deus em Israel, apenas o Deus invisível. O que eles acharam? A Arca da Aliança. Então levaram a Arca da Aliança. Isso está em 1 Samuel capítulo 5. E botaram diante do seu Deus, lá onde ficava o seu Deus Dagom. O que aconteceu? Durante a noite, Dagom inclinou-se diante da Arca da Aliança. Então esse é um detalhe interessante que demonstra que os antigos faziam isso. Qual era a intenção de Belsazar? Eu vou demonstrar que eu não tenho medo dos invasores, e vou pegar agora os objetos de culto, de adoração de Jerusalém, porque assim como os nossos deuses venceram o Deus de Israel, de Jerusalém, o nosso Deus vai vencer também a Medopérsia agora, então não preciso ter medo. Meus amigos, esse é um problema muito sério, e esse problema chama-se blasfêmia. O que é blasfêmia? Colocar-se no lugar de Deus, desrespeitar a Deus, usar de forma irreverente as coisas de Deus, e foi isso que ele fez. Usou os objetos sagrados para aquela festa mundana e profana. Isso é blasfêmia. E Marcos 3,39 diz que o único pecado que não tem perdão é o pecado da blasfêmia. Portanto, Belsazar estava cometendo esse pecado, o pecado terminal. Aquela seria a sua última noite, também a última noite de Babilônia. Agora, o que aconteceu no meio daquela festa, de todos aqueles sorrisos? Uma mão misteriosa apareceu na parede branca do palácio. E os dedos daquela mão que não tinha braço, não tinha corpo, começaram a escrever palavras fortes que todos podiam ler. Todos agora se voltaram para aquilo que estava acontecendo na parede. Não era uma projeção, era real, era 3 dimensões. Uma mão, os seus dedos escrevendo as palavras Mene, Mene, 2 palavras iguais, Tekel, e a última palavra Ufarsim. Essas palavras foram escritas em aramaico. Essas palavras, na verdade, poderiam ser lidas pela maioria das pessoas ali, porque o aramaico era a língua internacional da época. O aramaico era uma língua diplomática, muitos ali podiam ler. E o que estava escrito ali? Mene, Mene, que significa contado, contado. Mas contado o quê? Ninguém estava entendendo. A próxima palavra, Tekel, significa pesado. Eles entenderam pesado, mas o que significa pesado? E a última palavra, Ufarsim, que significa pedaço. Então, pensado, pesado e contado. O que poderia significar isso? Bem, nessa hora foram chamados os caldeus, os feiticeiros, os encantadores, os magos, astrólogos, para que pudessem dizer ao rei qual o significado daquelas palavras. Certamente eles não puderam, até que conseguiam ler, mas não dava o significado a isso. Você deve se lembrar que Daniel 2 mencionou o mesmo problema, o sonho de Nabucodonosor. Essa turma toda de sábios, caldeus, feiticeiros, astrólogos, não conseguiram interpretar o sonho do rei. Depois você chega a Daniel capítulo 4, quando houve o sonho da árvore de Nabucodonosor. Eles também não souberam interpretar. E agora pela 3ª vez foram chamados e não conseguiram. Então a rainha mãe se aproximou diante do rei e disse: Belsazar, o teu pai Nabucodonosor, ele teve um sonho também que ninguém conseguia interpretar. E Daniel foi chamado porque tem nele o Espírito dos deuses santos. E ele conseguiu interpretar e aconteceu exatamente como estava escrito. Ele passou 7 anos comendo a erva do campo, até que ele reconheceu que Deus é que reina, Deus é que coloca e Deus é quem tira. E ele reconheceu isso em sua vida. E você, sabendo tudo isso aí, você não reconheceu este Deus grandioso e poderoso. Você foi desrespeitoso com seus objetos sagrados lá do templo de Jerusalém. Por isso apareceu essa mão aí. E se você quer saber o significado, chame Daniel. E ele mandou chamar Daniel. E Daniel veio. Interessante que ele prometeu a Daniel que Daniel seria o 3º no reino, porque o primeiro era seu pai, Nabonide, que estava viajando. O segundo era ele, Belsazar. E o 3º seria Daniel, se ele interpretasse. E Daniel disse: olha, eu vou explicar para o rei, eu vou interpretar para o rei, mas os presentes pode dar para outro, mas eu vou dizer para o rei o significado. A primeira expressão, Mene, Mene, significa que foi contado, contado. O seu reino foi contado e chegou ao fim. Agora, Tekel significa pesado. Você foi pesado na balança e achado em falta. E a última palavra, Ufarsim, significa pedaço. O seu reino será feito em pedaços e entregue para os medos e persas. Foi tremendo, foi terrível aquele momento, porque ele percebeu que chegou o momento de juízo para ele, para a Babilônia.
Aquela mão misteriosa que apareceu fez ele ficar nervoso. Os seus joelhos batiam, tremiam no outro. Os presentes estavam na mesma situação. Era uma atmosfera muito difícil, até difícil de respirar. Era um momento de juízo. Eles sentiram a presença do sobrenatural. Deus estava colocando eles em juízo. Foi uma manifestação de Deus direta de juízo, de desaprovação, a blasfêmia que estavam cometendo. Chegou o momento. Queridos, eu quero dizer para vocês que estão acontecendo muitas coisas nesse mundo e as pessoas conseguem perceber, como Covid-19, agora também varíola do macaco e outras coisas mais que estão surgindo e vão surgir. E eles veem, eles contam isso aí, mas eles não sabem qual é o significado disso. Por isso nós precisamos abrir a palavra de Deus, o livro sagrado, e dar o significado de todas essas coisas. Porque se nós apresentarmos para eles o que está na palavra de Deus, eles vão aceitar, muitos vão aceitar e vão fazer parte também dos herdeiros do reino celestial. Então eu e você somos testemunhas desse Deus para que possamos contar as maravilhas desse Deus e eles possam entender o tempo que nós estamos vivendo, possam entender as profecias de tempo que nós temos diante de nós. O que aconteceu naquele dia, naquela mesma noite? As portas se abriram de forma misteriosa. E agora Ciro com seus exércitos conseguiram entrar pelas portas de Babilônia. O mais interessante é que quando eles entraram, eles foram saudados pela população de Babilônia, que aplaudiam as tropas que estavam entrando, ao invés de repeli-las, ao invés de causar oposição, receberam com boas-vindas, foram aclamados. Tanto é que Ciro nem precisou destruir Babilônia. Babilônia se tornou agora a capital do seu novo império que estava sendo estabelecido. Isso foi no ano 539 a.C. Jesus. Foi o último dia de Babilônia. Foi o último dia também de Belsazar. Foi o último dia daqueles foliões. Foi a hora do juízo. Queridos, eu queria fazer uma reflexão com você. Um dia uma nação terá o seu último dia. Um dia uma pessoa terá o seu último dia. Eu e você teremos o nosso último dia. Como será o nosso último dia? Nós teremos sido pesados na balança e achados em falta? Nós teremos sido contados e encontrados em falta com Deus? O que será de nós ao passarmos pelo julgamento? Lembre-se que hoje está havendo um julgamento para o povo de Deus no céu, juízo investigativo. Nosso nome está sendo contado. Nossa vida está sendo pesada. De que maneira? Aquilo que eu conheço e aquilo que eu vivo. Se há desarmonia entre isso, então eu estou em falta. Alguém deu a definição de dignidade de forma muito interessante, que dignidade é eu viver de acordo com a maneira como eu acredito. Isso é dignidade. E pela graça de Cristo podemos viver de forma digna. Aquilo que nós cremos e aquilo que nós vivemos. Esse é o plano de Deus, para que não haja hipocrisia, para que não haja duas vidas, uma em público e outra em particular. Agora eu queria dizer uma outra coisa para vocês. Todos os seres humanos terão o seu último dia, o seu dia de julgamento. Eu me refiro ao dia em que o Senhor Deus vai ressuscitar todas as pessoas, todos, sem exceção. E isso vai acontecer após o período que chamamos de milênio, quando a santa cidade desce do céu com todos os santos dentro, que fizeram parte da primeira ressurreição e já foram julgados antes da volta de Cristo e foram aprovados, se tornaram herdeiros do reino. Mas agora chegou a hora da ressurreição também dos ímpios. Eles vão ressuscitar não transformados como salvos, como justos, mas eles vão ressuscitar como eram. Se eles tinham cegueira, se eles tinham algum problema de aleijão, eles vão ressuscitar exatamente assim. Se eles tinham o rosto marcado pelo ódio, vão ressuscitar com o sobrecenho carregado. Assim eles vão ressuscitar, porque a morte não muda caráter, só se muda caráter enquanto está vivo, enquanto fazemos escolhas certas. Então os ímpios todos vão ressuscitar e serão de uma a outra extremidade da terra. Interessante que os cientistas dizem que, segundo cálculos, não sei baseado em que eles dizem que já viveu nesse mundo aproximadamente 100 bilhões de seres humanos. Se eles estiverem certos nesse cálculo, ou se for algo parecido, imagine a terra inteira com todos os mortos ressuscitados, porque a grande maioria são ímpios, são perdidos. Então vai ser muita gente. Fora da cidade, os ímpios, dentro da cidade, os salvos, e será a única vez em toda a história que toda a humanidade estará junta diante de Deus, diante do trono de Deus. E Deus nessa hora vai se dirigir aos ímpios e vai dizer: olha, você vai conhecer agora a sua história, você vai ver o filme da sua vida e você vai ver quantas oportunidades te dei. E assim cada pessoa vai ver a sua história desde que nasceu, quando o anjo do céu foi comissionado para abençoar essa pessoa, para muitas vezes proteger a sua vida para que ele tivesse ainda a oportunidade de escolher ser herdeiro do reino, herdeiros da justiça.
E cada ímpio vai conhecer toda a sua história, cada oportunidade que teve, cada convite do Evangelho, cada semana de oração, cada empenho para que nos voltemos para Deus. E nessa hora eles vão chegar à conclusão de que Deus é muito bom. Eles é que não são bons. Vão chegar à conclusão de que Deus é amor, Deus é justo, Deus foi bom demais, Deus foi em longo ânimo, ou seja, foi longânimo com eles para que se arrependessem, mas desprezaram todas as oportunidades. Então, nessa hora de reconhecimento que Deus é justo, Romanos 14, verso 11 diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará a Deus. Olha que texto interessante. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará a Deus. Isso significa que bons e maus, todos vão se ajoelhar e vão reconhecer que Deus é justo, Deus é amor. Antes de destruir qualquer ímpio, Deus vai mostrar que Ele realmente deu todas as oportunidades, que seu caráter é transparente e as pessoas se perderam porque essa foi a sua escolha e Deus respeita a escolha das pessoas. Queridos, isso é muito solene, porque indica para nós que um dia vai ter uma noite, como foi para Belsazar, mas hoje é o nosso dia de esperança. Hoje nós podemos dizer, ainda existe esperança. Hoje é o tempo de nos voltarmos para Deus, de estarmos com Deus, com a sua palavra, de fazermos uma entrega completa para Deus. Eu estou pensando agora de um homem que também teve uma noite muito triste, Judas. Naquela noite diz que Satanás entrou em seu coração. Judas passou 3 anos e meio com Jesus, viu os seus milagres, viu quantas coisas maravilhosas Jesus fez. Ele tinha a convicção que Jesus era o Filho de Deus, mas Judas teve um problema. E esse problema tornou tudo ruim na sua vida. É que ele fez uma entrega parcial. Ele nunca fez uma entrega completa como Pedro, Tiago, João, apesar de seus defeitos, mas entregaram completamente. Judas nunca entregou completamente, sempre reteve uma parte para si. Por isso é que ele lançava a mão do dinheiro da bolsa, por isso que ele fazia coisas erradas e traiu até o próprio Senhor Jesus. Queridos, não vale a pena fazermos uma entrega parcial. Deus quer uma entrega completa, uma entrega que eu possa entregar com meus dízimos, minhas ofertas, meu tempo, meu tudo. Se eu faço uma entrega completa a Deus, eu sem dúvida alguma sou herdeiro do Senhor nosso Deus. E meu desejo nessas considerações, nessas palavras, é que o Senhor Deus possa receber a sua entrega total, um coração completo, para que Ele faça um milagre completo na sua vida e na minha vida, e nós possamos lá no céu declarar que somos herdeiros do nosso Deus. Você pensa assim também? Então convido você para inclinar a sua fronte e fazermos uma oração. Senhor nosso Deus, obrigado porque essa história, Senhor, nos fala de esperança, porque ainda estamos vivos. Fala da última noite de Belsazar, momento do juízo de Belsazar, e com antecipação nós podemos, Senhor, ter um juízo melhor, podemos nos preparar para o juízo, entregando-nos sem reserva para o Senhor, para que o Senhor faça a sua obra em nossa vida e nós possamos ser preparados para viver uma eternidade contigo. O Senhor quer nos dar toda a eternidade, mas o Senhor pede uma entrega completa, porque somente uma pessoa que se entregou completamente pode viver completamente com Deus na eternidade. Nos dê a graça de eu e meus amigos, meus irmãos, sermos essas pessoas abençoadas por Deus. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus o abençoe, que Deus seja com você nesse dia.